Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Amiguchos Crochê para mais uma aula de amigurumi passo a passo. E nesta aula iremos tecer a ovelhinha Pompom, mais uma integrante da nossa coleção Fazendinha. Esta peça possui texturas diferentes, o que a torna ainda mais encantadora, e é ótima para utilizar na decoração do quartinho de bebê e em festa infantil com o tema Fazendinha. Ela também possui um tamanho perfeito para os pequenos brincarem, medindo 21 centímetros em pé e 15 centímetros sentada. Uma peça de crochê rica em detalhes e que com certeza irá encantar crianças e adultos. E sabe o que é melhor? Ela é bem rápida de tecer. Imagina fazer um lindo kit com todas as peças dessa coleção. Quem aí já fez algum dos bichinhos da nossa coleção Fazendinha? Responde aqui nos comentários. E eu já ia esquecendo de falar, nós vamos estar trabalhando aqui com o fio queridinho do momento, que é o fio chenille. E você pode personalizar as cores da sua ovelha em amigurumi para torná-la um presente ainda mais especial. Lembrando que todo o material utilizado na aula vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos começar? Vamos dar início à nossa ovelhinha pela cabeça, e eu escolhi aqui a cor porcelana para servir de cor de base do corpinho. Nós, durante essa aula, vamos utilizar mais de uma agulha. Aqui nós vamos iniciar com a agulha mais fina. Então, vamos dar início com um anel mágico, prendendo esse anel com pontinho, e agora vamos seguir com 6 pontos baixos dentro desse anel. Prontinho, vamos fechar o anel e seguir para a próxima carreira. Antes eu vou colocar aqui um fio que será o meu marcador de início de carreiras. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Então é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira. E já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os primeiros pontos. 2 pontos baixos para cada ponto, já posso soltar ali o fio atrás, e agora é só seguir com 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Então, aqui no primeiro ponto, vamos fazer 2 pontos baixos juntos, que é o primeiro aumento, e no ponto seguinte, um ponto baixo. E agora segue repetindo, um aumento e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Finalizei aqui a terceira carreira, e agora seguimos então para a carreira de número 4, que será de um aumento e 2 pontos baixos. Então, aqui eu faço 2 pontos baixos juntos, que é um aumento, e segue com um ponto baixo, e no ponto seguinte, o segundo ponto baixo. E agora é só seguir repetindo. Um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E agora é só seguir, então, repetindo até o final da carreira, e as próximas carreiras também serão sequências de aumentos. Eu vou deixar aqui em cima, ó, as carreiras de número 5 até a número 8 para vocês irem fazendo, e a gente já retorna. Finalizei aqui a carreira de número 8 com 48 pontos, então a gente finalizou aqui antes a carreira de número 4, que foi um aumento e 2 pontos baixos. A carreira de número 5 foi um aumento e 3 pontos baixos. A carreira de número 6 foi um aumento e 4 pontos baixos. A carreira de número 7 foi um aumento e 5 pontos baixos. E a última carreira aqui, de número 8, foi um aumento e 6 pontos baixos, finalizando então ela com 48 pontos. Então, aqui nós temos a base da parte de cima da cabeça, e agora nós vamos seguir com as carreiras de número 9 até a número 12, de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 48 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras, você vai fazendo aí, e a gente já retorna com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 12 e a cabecinha já está ganhando forma. A próxima carreira, de número 13, será de aumentos também. Então, será um aumento e 7 pontos baixos, repetindo até o final. Fiz aqui um aumento no primeiro ponto e agora segue com 7 pontos baixos. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E é só seguir repetindo um aumento e 7 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 54 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. Prontinho, vamos para a carreira de número 14, que será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 54 pontos. Ponto sobre ponto. A carreira de número 15 será de um aumento e 8 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E é só seguir repetindo um aumento e 8 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 60 pontos. As carreiras de número 16 até a número 20 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 60 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 5 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 20, e agora a cabecinha já está bem grandinha, né? E está na hora, então, de iniciarmos as diminuições. Antes, eu só vou tirar aqui o meu marcador e passar ele aqui para cima, porque já estava ficando curto. Então, a carreira de número 21, nós vamos iniciar com as diminuições. Será de uma diminuição e 8 pontos baixos. E para fazer a diminuição, a gente pega somente as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, laça o fio passando por dentro delas e laça o fio lá atrás e arremata com ponto baixo, certo? Então, aqui eu fiz uma diminuição e agora vou fazer 8 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E agora vamos novamente fazer uma diminuição, pegando as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, laço o fio lá atrás, passando por dentro, laço o fio e arremata com ponto baixo. E 8 pontos baixos. Então, é só seguir repetindo uma diminuição e 8 pontos baixos até chegar no final da carreira. A carreira de número 22 agora será de uma diminuição e 7 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E é só seguir repetindo uma diminuição e 7 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. Então, vamos seguir até o final desta carreira de número 22, fazendo as repetições, e depois a carreira de número 23, que será de uma diminuição e 6 pontos baixos, e a 24, que será de uma diminuição e 5 pontos baixos. Cheguei aqui no final da carreira de número 24, ó, finalizando ela com 36 pontos. E agora vamos fazer uma pausa para a colocação dos olhos. Já podemos colocar os olhos da nossa ovelhinha. Vamos deixar o fio aqui, ó, bem para trás da cabeça. E vamos usar essa parte aqui para ser a parte da frente da cabecinha. Então, vamos posicionar aqui certinho os olhinhos. Aqui eu já estou com os olhos, eles são de 11 milímetros, certo? E eles possuem também as travas de segurança.
Então, nós vamos ter que contar a partir do anel mágico, né? 14 pontos. Vamos lá. Aqui é o anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E entre as carreiras de número 14 e 15, nós vamos inserir aqui a agulha. Vou pegar aqui, vou só conferir aqui a quantidade de carreiras. E vamos abrir aqui, então, o espaço para a colocação do olhinho. Fiz aqui um furo maior, porque este olho também é maior aqui, essa parte do pino. Vou colocar ele. E agora nós vamos contar uma distância de 8 pontos entre os olhos, mas é entre eles depois de eles colocados. Então, nós vamos ter que cuidar aqui a carreira para ficar na mesma carreira, né? E vamos contar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas como tem a borda do olho, eu ainda vou pular aqui um pontinho. 9. Para deixar o espacinho da borda do olhinho. Este olho é maior, então eu vou deixar 2 pontinhos a mais. Então, eu vou colocar aqui depois do 10º ponto. E aí, depois que a gente colocar, a gente verifica se deu certinho. Vou inserir aqui, então, o segundo olho. E agora sim a gente pode contar aqui a distância entre eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem certinho aqui nesta carreira mais acima, 8 pontos entre os olhos, certo? Podemos então colocar as travas de segurança. Aperta bem antes ali para ele ficar com o pino todo na parte interna, né? E aí sim vamos colocar aqui a travinha, apertando bem. Pronto. Ficou certinho. E agora a mesma coisa no outro olho. Prontinho, olhos colocados. E aqui já está certinho. Então, já podemos seguir para as próximas carreiras. A próxima carreira, de número 25, eu quero diminuir ainda mais aqui essa parte de baixo, para fazer esse formato aqui, ó. Então, nós vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Serão 12 repetições e não 6, certo? Então, aqui vamos fazer uma diminuição e no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo. Uma diminuição e um ponto baixo. E assim nós vamos repetir até o final da carreira. Uma diminuição e um ponto baixo até o final, totalizando 24 pontos. Finalizei a carreira de número 25 e agora a gente já pode iniciar a colocação do enchimento. Vamos puxar aqui o fio e iniciar então com o enchimento, que é a nossa fibra de silicone. E aí a gente já vai preenchendo essa cabeça, moldando ela, né? Vai colocando o enchimento bem lá no topo da cabeça e depois vai preenchendo os outros espaços. Vai preenchendo toda ela. Lembrando de que esta parte da cabeça é a mais importante, tem que ficar bem preenchida e bem firme. Então, enquanto estiver entrando o enchimento com facilidade, é porque ainda falta enchimento. E vai preenchendo ela até que ela fique firme, né? E também que não abra os pontos. Então, a gente não pode economizar no enchimento para que a cabeça não fique murcha, mas também não pode exagerar, extrapolar além do que ela permite, porque senão os pontos começam a se abrir.
Com a ponta da agulha de costura, a gente vai puxando esse enchimento por dentro, moldando a peça. E aí vai ajeitando o enchimento lá dentro. E agora já podemos seguir para a próxima carreira e depois a gente segue preenchendo. A carreira de número 26 será de uma diminuição e agora voltamos para as repetições normais. E 2 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Então, um ponto baixo e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Finalizei a carreira de número 26 e a partir daqui já inicia o corpinho da ovelhinha. Então aqui nós vamos fazer a troca de fio já para o fio chenille. E aqui a cabecinha ainda não está bem preenchida, mas eu vou preencher mais tarde para facilitar aqui na hora da gente trocar o fio. Nós vamos usar agora uma agulha intermediária, tá? Antes de pegar a agulha número 4, que é a que eu vou utilizar para o fio chenille, eu vou pegar a número 3, só para que a gente possa fazer ali a transição, porque se eu pegar já a agulha de número 4, ela é muito grossa e eu não vou conseguir inserir aqui nos meus pontos, porque o meu ponto é bem fechadinho. Então, por isso, eu vou utilizar aqui a agulha 3 só nesta carreira. Então, já vou pegar aqui o fio chenille. Esta cor aqui é a off-white, ela não é o branco, tá? O branco ainda é mais clarinho, ela é um pouquinho mais pro tom amarelado. Então, nós vamos fazer aqui a nossa troca de cor já no último ponto da carreira anterior. Eu vou desfazer aqui esse último ponto. Vou puxar ele aqui e desfazer ele. E aí, aqui, nós vamos já fazer o último ponto, finalizando ele com o fio novo. Vou trocar a agulha para número 3 já. Aqui está a agulha número 3, que vai ser só a intermediária. Vou inserir aqui a minha agulha no último ponto, laçar o fio. E agora eu já arremato esse último ponto com o fio novo. Então, vou pegar ele aqui e com a agulha agora eu laço esse fio já puxando ali, finalizando o último ponto. Vamos dar um nó nos fios ali atrás. Antes eu só vou aqui fazer o ponto já da próxima carreira, né? Então eu laço o fio lá atrás e já arremato aqui o ponto. Vamos então prender agora os dois fios com um nó simples mesmo. E já podemos então cortar esse fio mais fino. Prontinho, é só cortar agora esse fio. Não vamos usar ele. E agora sim, vamos iniciar então a carreira de número 27, que será de um aumento e 2 pontos baixos. Eu já tinha feito um ponto, né? Ali no primeiro ponto da carreira 27. Então, eu vou fazer junto com ele o meu segundo ponto, que é o ponto que vai ser o meu aumento, né? 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Então, aqui temos um aumento, ó. Posso tirar aqui o marcador ou já vou puxar ele aqui no primeiro pontinho, só para deixar marcadinho ali. Eu saberia onde iniciei, mas talvez você não consiga ver, então é melhor já marcar ali o primeiro ponto, porque já temos 2 pontos ali no mesmo ponto, né? Que foi o nosso aumento. Agora, vamos seguir com mais 2 pontos baixos, um para cada ponto, e já prende ali os fios atrás desses primeiros pontos, só para deixar arrematado. Então, aqui um ponto baixo e agora o segundo ponto baixo. Já pode até soltar lá os fios atrás, já está bem preso. E agora é só seguir repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira. Então, aqui serão 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto, e segue com mais 2 pontos baixos, um para cada ponto. E aí é só seguir repetindo até o final da carreira,
um aumento e 2 pontos baixos, finalizando esta carreira, então, com 24 pontos. Esta carreira fica os pontos bem apertadinhos ali da carreira anterior, daí ela é um pouquinho mais chatinha, mas depois já volta ao normal. Então eu vou fazendo aqui toda essa carreira de um aumento e 2 pontos baixos, até o final dela, e retorno quando ela estiver pronta. Vou fazer toda ela aqui. Finalizei então a carreira. Podemos agora trocar a agulha finalmente para número 4. E aqui, ó, você verifica se está precisando ainda de enchimento, já podemos colocar aqui o enchimento que está faltando. Vamos preencher até que ela fique bem firme, essa cabeça. E já vai moldando ela agora, fazendo o formato certinho. Ela fica assim num formato tipo um cogumelo, a parte de cima menor e aqui maior. Então, nós temos que preencher agora de cima até aqui, nessa parte de baixo, fazendo essa parte de baixo ficar maior. Prontinho, essa cabeça já está bem preenchida, os pontos não se abriram, está bem bonitinha. E aqui, então, foi o nosso limite para a colocação do enchimento. Se eu colocar mais enchimento, esses pontos vão se abrir e aí vai acabar ficando feio. Está bem firme, então já está pronto. Vamos seguir, então, para a próxima carreira. Puxa ali o fio marcador. E agora vamos, então, para a agulha de número 4, que é a mais grossa. Se você quiser utilizar uma agulha maior, aí fique à vontade, só que a peça pode ficar um pouco maior também aqui nessa parte do corpo. E aqui, vamos seguir com a carreira de número 28, que será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Serão 6 repetições. Um aumento e 3 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Finalizei a carreira de número 28, e agora as carreiras de número 29 até a número 33 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 5 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 33, já temos aqui a base do corpinho. E agora vamos iniciar as diminuições. Carreira de número 34 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Então, vamos pegar aqui as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, laça o fio lá atrás, ó, só as alcinhas da frente. Laço o fio e agora laço novamente e arremato com ponto baixo. E 3 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2 e 3. E é só seguir repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 35 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição
Um e 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Cheguei aqui no final da carreira, já podemos iniciar então a colocação do enchimento, lembrando de colocar aqui bem na parte do pescocinho, ó, bem ali no pescoço para encher bem, para que não fique mole, e depois preenche o restante. Vamos preencher bem aqui essa parte. Eu já quero aproveitar para avisar que a receita escrita dessa ovelhinha estará disponível no Receitas Amiguchos, que é a minha biblioteca de receitas das aulas públicas aqui do canal, para quem prefere ter a receita por escrito também. Funciona por assinatura. O link para quem tiver interesse está aqui na descrição do vídeo. Já coloquei o enchimento lá na parte do pescocinho e agora é só preencher bem aqui o corpinho. Vamos então para a carreira de número 36, que será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vou colocar mais um pouco de enchimento. E agora sim preencher bem, até ele ficar firme. Aqui o corpinho já está bem preenchido, ó, este é o formato que ele deve ficar. E agora vamos seguir então para a carreira de número 37, que será apenas de diminuições. Serão 6 diminuições no total. Então, nós vamos trabalhar sempre pegando as alcinhas da frente dos pontos e arrematando com pontos baixos. Até o final da carreira. E esta carreira, então, vai ser finalizada com apenas 6 pontos. O último pontinho ali está escorregando, pronto, consegui. E agora sim, vamos puxar esse fio, vamos cortar ele, deixando aqui longo o suficiente para o arremate. E agora, com uma agulha de tapeceiro ou de bonecas, vamos arrematar pegando somente as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos que restaram. Vamos passar o fio por todos os pontos, sempre pegando a alcinha da frente do ponto. Não esquecer nenhum pontinho, vamos pegar os 6 pontos. Aqui já é o meu último ponto, e agora é só puxar este fio até fechar aqui esse anelzinho que se formou. Vamos agora passar o fio por cima aqui da agulha para dar um nó. E inserir essa agulha bem no centro desse anel que se formou, um anel invertido, né? E vamos puxar aqui o fio por dentro do corpinho. E vamos dar um pontinho aqui, então, só para garantir e finalizar escondendo esse fio por dentro do corpo. Puxo o fio e já podemos cortar ele. Então, aqui o nosso corpinho está prontinho, só vou ajeitar ali o ponto, o fio, né, que ficou aparecendo. E agora é só ajeitar o corpinho com a ponta da agulha, puxando o enchimento por dentro. E aqui está, então, cabeça e corpo prontinho. E vamos seguir, então, para as próximas partes. E agora nós vamos tecer a parte superior da cabeça, que será bem rapidinha de fazer. Vamos iniciar aqui com o anel mágico, com a nossa agulha maior, né? Vamos fazer um pontinho aqui prendendo esse anel.
E agora seguir com 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel. Puxa bem o fio. Aqui está o anel fechadinho. Vamos então para a segunda carreira. Vou colocar aqui meu fio marcador. E a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás, para deixar arrematado e esse anel não se abrir. E aí é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento, e no ponto seguinte, um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 24 pontos. As próximas carreiras também serão de aumentos, então eu vou fazer toda essa carreira de número 4 até o final, e depois é só seguir com a carreira de número 5, com um aumento e 3 pontos baixos, e a de número 6, com um aumento e 4 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira de número 6, finalizando ela com 36 pontos, pois foi de um aumento e 4 pontos baixos, toda ela, certo? Então, aqui eu fiz todas as carreiras, e agora as carreiras de número 7 e 8 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 36 pontos para cada uma delas. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 8, então temos aqui 36 pontos, certo? Vamos verificar agora se vai tapar o topo da cabeça da nossa ovelhinha. É para dar certo, porque nós temos a mesma quantidade de pontos, né? Lá do topo da cabeça. Então, aqui já está certinho. Nós temos que deixar um espaço aqui acima dos olhos para a sobrancelha depois. E aqui atrás, nessa parte de baixo, fica sem cobrir mesmo. Então, aqui está pronto essa parte da cabeça. Eu irei colar, vou usar cola aqui nessa parte interna da cabeça. Então, se você quiser costurar, deixe um fio longo para a costura. Neste meu caso aqui, eu vou cortar o fio mais curto, porque eu vou usar a cola. Então, aqui vamos puxar o fio aqui em cima. Percebe que eu não finalizei com ponto baixíssimo. Por quê? Porque nós vamos fazer um arremate aqui que simula um ponto. Então, nós vamos pular um ponto e no próximo nós vamos inserir a agulha de trás para frente, laçar o fio e puxar ele ali para trás. E agora eu puxo esse fio aqui por cima e aqui, ó, nesse último ponto de onde sai ali o fio, nós vamos pegar ali a alcinha de trás do ponto, pegando o fio, passando ele ali por cima dos pontos, né, assim. Nós vamos pegar ele agora, laçar e puxar lá para trás. Então, aqui ele simula um ponto e aí o arremate fica bem mais invisível, imperceptível. Se fizéssemos um ponto baixíssimo, ia aparecer aquela bolinha do ponto baixíssimo ali, e eu não gosto muito. Aqui eu quero que ele fique bem discreto. Vamos cortar esse fio que era do anel mágico lá dentro. O outro podemos deixar ali para dentro mesmo assim, porque nós vamos colocar a cola. E aí ele já fica colado ali dentro. Mas a montagem será no final.
E agora vamos tecer o focinho. Voltamos então para o fio da cor porcelana, né, o fio mais fino, e a agulha mais fina também. Vamos iniciar com um anel mágico, prendendo esse anel com pontinho, e agora dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. E a segunda carreira será somente de aumentos. E já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra ali atrás do anel. Então, serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Já posso soltar ali o fio atrás. E é só seguir então com 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Carreira de número 4 será um pouquinho diferente. Vamos iniciar com 3 pontos baixos, um para cada ponto, um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. E agora uma sequência de 3 aumentos. Então, no próximo ponto, vamos fazer 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, que é o primeiro aumento. No ponto seguinte, mais 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. E no próximo ponto, mais 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Então, fizemos 3 aumentos. E agora segue com 6 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E vamos novamente fazer 3 aumentos. No ponto seguinte, então, 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. No próximo ponto, o segundo aumento, que é 2 pontos baixos juntos também. E no ponto seguinte, mais 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, que é o terceiro aumento. E agora mais 3 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Finalizamos então esta carreira com 24 pontos. A parte dos aumentos ficarão para as laterais do nosso focinho, certo? As carreiras de número 5 e 6 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 24 pontos para cada uma delas. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 6 e agora eu quero que prestem atenção num detalhe, para que possam entender. Quando a gente faz aqui as carreiras iniciando com aumentos, ó, essa parte aqui, se eu contar até lá em cima, nós temos 6 carreiras. Mas nessa parte aqui, bem aonde a gente inicia cada carreira, se eu contar aqui logo do lado do nosso fio marcador, eu vou ter apenas 5 carreiras, porque nós temos uma diferença, ela vai indo para a lateral, né? Ela não vai em linha reta, certinho. Então, aqui a gente vai fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Só para tirar essa diferencinha que temos aqui da parte onde a gente faz os fechamentos das carreiras, certo? Então, agora a gente puxa o fio e vamos deixar ele bem longo para a costura depois. Puxa aqui o fio. E já podemos tirar esse fio marcador. Vamos finalizar então com aquele mesmo arremate falso que a gente fez lá na parte branca, né? Nós vamos inserir a agulha ali no segundo ponto, de trás para frente, puxa esse fio lá para trás. Agora puxa ele por cima aqui dos pontos e insere a agulha bem ali naquele último ponto da carreira, onde está saindo o fio, na alcinha de trás do ponto, de trás para frente. E nós vamos laçar o fio aqui, levando ele lá para trás. Pronto. Agora é só puxar ele e nós temos aqui então um arremate, um acabamento bem mais discreto, né? A gente só vê se a gente ficar olhando muito de perto, mas ele fica bem discretinho.
E aqui está então a parte do focinho. E depois, na hora da costura, nós vamos ter que cuidar só essa parte aqui dos aumentos para que fiquem para as laterais, certo? E agora nós vamos tecer as orelhas com o mesmo fio, né, do corpinho. Nós vamos iniciar com um anel mágico, prendendo esse anel com pontinho, e dentro dele 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. A nossa segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Então, aqui um aumento, e já vai prendendo o fio que ficou de sobra ali atrás, e um ponto baixo. E vamos repetir mais 2 vezes. Um aumento e um ponto baixo. Mais uma vez, um aumento e um ponto baixo. Fazendo dessa forma, essa parte da orelha vai ficar mais pontuda. Então, finalizamos a carreira com 9 pontos. É só ir ajeitando. Agora, a carreira de número 3 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 9 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e 2 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 15 pontos. Vai sempre aumentando de 3 em 3. E agora as carreiras de número 6 e 7 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 15 pontos para cada uma delas. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 7 e agora, para dar o formato da orelhinha, nós temos que iniciar aqui as diminuições. Então, a carreira de número 8 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes, uma diminuição e 3 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 9 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 9 pontos. A carreira de número 10 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 9 pontos. Ponto sobre ponto. Cheguei aqui no final da carreira de número 10, já podemos tirar aqui o marcador e vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E deixar aqui um fio longo para a costura depois. Corto o fio. Vamos puxar ele aqui.
E a primeira orelhinha está prontinha. Agora é só voltar o vídeo aqui no início dessa parte da orelha e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas orelhinhas prontinhas e vamos deixar reservado para a costura no final. E agora vamos tecer as patas dianteiras, os bracinhos da nossa ovelhinha. Eu vou estar utilizando aqui uma cor mais escura, que é um tom meio de marrom, é chamada de pedra quente. Para quem já fez o cavalinho, é a mesma cor que eu utilizei para o cavalinho. Vamos iniciar então com essa cor, fazendo um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Então prendemos aqui o anel com pontinho e agora vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fechar o anel. A nossa segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os primeiros pontos. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4, nós vamos trabalhar somente nas alças de trás de cada um dos pontos, fazendo pontos baixos. Então, será uma carreira de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 18 pontos, mas sempre pegando as alcinhas de trás dos pontos. E assim ficou, então, a nossa carreira de número 4. Agora, a carreira de número 5, nós vamos pegar os pontos inteiros, e será uma carreira de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 6 será um pouquinho diferente. Vamos iniciar com 3 pontos baixos, um para cada ponto, um ponto baixo, 2 e 3 pontos baixos. E agora uma sequência de 6 diminuições. Uma diminuição, duas diminuições, três diminuições, quatro diminuições, cinco diminuições e a sexta e última diminuição. E voltamos então para 3 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 e 3, finalizando a carreira com 12 pontos. E com as diminuições já vai dando o formato da patinha. Agora, a carreira de número 7, vamos iniciar com 4 pontos baixos, um ponto baixo, 2, 3 e 4 pontos baixos. E agora, duas diminuições. Uma diminuição. E duas diminuições. Novamente, 4 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3 e 4, finalizando então a carreira com 10 pontos. E aqui nós já vamos fazer a nossa troca de cor. Já temos aqui a patinha pronta, né? E aí vamos alterar a cor para a mesma cor do corpinho. Vamos pegar aqui o mesmo fio, então, do corpo. E agora nós vamos fazer a troca de cor. Como eu vou fazer essa troca de cor? Eu vou inserir a agulha aqui por cima do ponto, ó, bem aqui por cima do ponto, e também na alcinha da esquerda do ponto ali embaixo.
Ó, eu passo a agulha ali pela alcinha esquerda do ponto, e aí eu posso laçar o fio. Novamente eu vou mostrar para vocês, para que não fique dúvida. Vou inserir então a agulha aqui, ó, nessa alcinha da esquerda, tá? Então, antes eu insiro a agulha aqui por cima e depois na alcinha da esquerda do ponto. E já laço o fio da cor nova, passando ali por dentro das alças. E agora eu já posso puxar esse fio aqui, ó, que ele já vai ficar preso, viu? Então, vamos dar um nó aqui, né? Para prender bem. E aí, a gente já pode cortar essa cor mais escura. Esta é uma forma diferente de fazer a troca de cor, mas que ela fica bem discreta também, não fica aquele degrau, né, muito grande. E agora a carreira de número 8 será de um aumento e 4 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Então, aqui vamos fazer no primeiro ponto um aumento, e já vou prendendo os fios ali atrás para ficar arrematado. Aqui eu fiz o aumento e agora 4 pontos baixos, um para cada ponto. Ponto baixo. Dois pontos baixos, 3 pontos baixos e 4 pontos baixos. E novamente, mais uma repetição aqui de um aumento e 4 pontos baixos. Vamos finalizar então esta carreira com 12 pontos. Prontinho. Agora nós podemos aqui esconder ali os fios e vamos preencher essa parte da patinha, né? Com o enchimento, ó. Aqui é a parte da pata que fica para frente. Vamos preencher ela moldando já com o enchimento e depois seguir para as próximas carreiras. E aí é só preencher já fazendo o formatinho certo da patinha. Prontinho aqui, patinha já preenchida, vamos seguir então. As carreiras de número 9 até a número 15 agora serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 7 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 15 e agora a gente tem que preencher aqui essa parte do bracinho, né? Vamos preencher então com o enchimento. Aqui está então o bracinho já prontinho. E a carreira de número 16 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 10 pontos. As carreiras de número 17, 18 e 19 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 10 pontos para cada uma delas. Eu vou fazendo aqui as 3 carreiras e já retorno. Finalizei então a carreira de número 19, já podemos tirar aqui o marcador e vamos preencher aqui mais um pouquinho do braço, né, da patinha dianteira, com o enchimento. Não preencher muito até em cima. Vamos preencher deixando um espacinho aqui na parte de cima, para a gente poder depois fechar e ele fazer esse formato aqui.
Ó, bem assim, certo? Então, vamos deixar ela assim. E agora nós vamos ter que fechar, então, essa parte de cima. Só que antes nós temos que verificar se já estamos na posição, né? Aqui, ó, a gente coloca a patinha para frente para verificar. E aí a gente faz ali o formato em cima. Só que está faltando aqui um pontinho para eu chegar na posição certinha. Então, eu vou fazer mais um ponto baixo. E agora sim eu consigo fechar aqui a pata em cima, unindo os pontos da frente com os pontos de trás, ó. Eu insiro a agulha no ponto da frente e no ponto de trás. Vai ficar um pontinho ali que sempre fica ali no início, mas não tem problema que essa diferença também tem lá no final. Então, aqui a gente faz um ponto baixo e vai seguindo até o final aqui com pontos baixos. Serão 5 pontos baixos no total. Ó, aqui no último ponto, também vai ter um ponto sozinho, a gente pega bem ali na frente, ó, na alcinha ali do ponto, e arremata com ponto baixo. Prontinho. Já está aqui certinha, vamos puxar aqui o fio, deixando ele longo para a costura. E a primeira pata, então, está prontinha, e agora é só voltar o vídeo no início dessa parte da pata dianteira e fazer a outra igual. Já estou com as duas patinhas dianteiras prontinhas e vamos deixar reservado para depois. Agora vamos para as patas traseiras, que elas são um pouquinho diferentes. Vamos iniciar então também com a cor mais escura, com um anel mágico, e dentro desse anel, 6 pontos baixos. A segunda carreira será somente de aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, e já vai prendendo o fio ali atrás. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 5 pontos baixos. Fiz um aumento agora. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E vamos repetir mais 2 vezes. Um aumento e 5 pontos baixos. E segue repetindo até o final, totalizando 21 pontos. A carreira de número 5, nós vamos trabalhar somente nas alcinhas de trás de cada um dos pontos. E é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, sempre pegando na alcinha de trás do ponto, até o final da carreira, totalizando 21 pontos. Na carreira de número 6, vamos iniciar as diminuições. Primeiro, vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E agora uma sequência de 6 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a sexta e última diminuição. E segue agora com 5 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4 e 5, finalizando a carreira com 15 pontos. A carreira de número 7 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição
e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. E agora já vamos fazer a troca de cor novamente. Vamos pegar aqui a cor mais clara, né, do corpinho. E da mesma forma, vamos inserir a agulha por cima do ponto, nessa alcinha aqui de cima do ponto, e na alcinha da lateral esquerda do ponto. Laça o fio já da cor nova. E agora já pode puxar aqui esse fio. Vamos dar um nó aqui atrás. Corta o fio. E vamos seguir, então, para as próximas carreiras. A carreira de número 8 será de ponto sobre ponto. Na verdade, as carreiras de 8 até a número 17, mas eu vou fazer aqui a de número 8 um pouquinho com vocês. E aí nós vamos fazer uma pausa para a colocação do enchimento antes de seguir. Então, essa carreira será de ponto sobre ponto. Finalizei aqui a carreira de número 8. Vamos colocar o enchimento aqui nessa parte da patinha. Preenche já moldando a peça. E agora sim, vamos seguir com as carreiras. A gente já fez a carreira de número 8. E agora vamos seguir até a carreira de número 17, de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos para cada uma delas. Eu vou fazer aqui mais 9 carreiras, então, totalizando 10, e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 17, e agora temos que preencher aqui a perninha com o enchimento. Então, vamos preencher ela, moldando já a peça. E depois seguir com as próximas carreiras. Aqui está, então, a perninha já preenchida. Vamos para a carreira de número 18, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo. Mais uma vez, uma diminuição e 4 pontos baixos. Finalizando, então, esta carreira com 10 pontos. A carreira de número 19 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 10 pontos. Ponto sobre ponto. Finalizei, então, aqui a carreira de número 19. Vamos puxar o fio aqui e vamos preencher só mais um pouquinho aqui da perna. Não preencher também até muito em cima. Vamos deixar um espacinho aqui, porque senão depois ela não senta, né? Ela vai ficar com as pernas muito cheias, daí ela não consegue sentar. Então, assim, a gente deixa essa partezinha bem de cima aqui, ó, sem preencher. Assim, desta forma. E agora nós vamos precisar fechar aqui em cima, e para isso a gente tem que verificar se ainda faltam pontos para chegar na posição. Eu costumo chegar até o final ali da carreira, para então fazer o fechamento. Eu não desmancho os pontos, eu acrescento mais pontos. Então, aqui eu vou tirar o meu fio e vou seguir aqui com mais pontos baixos até a posição certinha. Aqui tenho 2 pontos baixos, 3, e eu acho que mais um já chega. 4 pontos baixos, pronto. E aí, eu já estou na posição certinha aqui da perninha, então vamos fechar da mesma forma que a gente fez com o bracinho, pegando os pontos da frente e os de trás, e arrematando com pontos baixos.
Prontinho. E aqui está, então, vamos puxar o fio, deixando ele longo aqui para a costura. Puxo o fio. E aqui está a primeira perninha pronta. E agora é só voltar o vídeo no início dessa parte da pata traseira e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas patinhas prontinhas e vamos deixar reservado. E agora vamos para a montagem e costuras da nossa ovelhinha. E também fazer aqui a parte de moldar o rostinho dela. Com um fio da mesma cor ali da cabecinha, pega ele bem comprido e nós vamos fazer a parte de moldar aqui essa parte do rosto. Vamos inserir a agulha aqui por trás da cabeça, num pontinho, saindo lá em cima do olho, lá no cantinho de cima do olho, bem rente ao olho, certo? Puxa a agulha, deixando o fio de sobra lá atrás, né? Prende com a mão. E agora nós vamos puxar esse fio, passando ele por baixo da lateral aqui de fora do olho, ó. Certo? Passa por baixo do olho. Insere a agulha agora no cantinho ali da parte de baixo do olho, bem rente ao olho, saindo na mesma posição lá embaixo do outro olho. Puxa o fio e já vai puxando ele mais. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vamos passar pela parte externa do olho aqui, por baixo dele o fio. E agora aqui em cima do olho a gente insere a agulha, saindo lá do outro lado, no outro olho, na mesma posição. Tá pegando ali na parte da trava atrás e eu não tô conseguindo inserir. Mas a gente tenta até conseguir. E aqui está, então, a agulha já do outro lado, na mesma posição, bem rente ao olho. E precisa ser rente ao olho para que esse fio não fique aparecendo. Então, a gente já vai puxando o fio, agora moldando o rostinho. E vamos fazer o mesmo agora na parte interna do olho. Vamos passar esse fio aqui, ó, do outro lado, na parte interna do olho, por baixo dele também. E aí, nós vamos inserir a agulha aqui embaixo, saindo do outro lado novamente. Na mesma posição lá do outro lado. Puxa bem o fio, já moldando o rostinho. E agora vamos fazer o mesmo aqui. Passo o fio por baixo do olho na parte interna aqui, né? Este olho ficou mais apertadinho, aí tá mais difícil de passar. Mas, forçando, a gente consegue. Pronto. E agora eu vou inserir a agulha aqui, bem rente ao olho, saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Puxa bem o fio e agora sim puxa o que conseguir aí para fazer o formato certinho. Claro que não pode puxar demais, porque senão vai aproximar demais também esse olho. Então, a gente vai moldando aí até que fique um formato bem bonitinho. E aí, a gente vai dar um nó aqui atrás, prendendo esse fio. Vou só igualar as pontas do fio, para ficar mais fácil de inserir ali na agulha. E agora, a gente insere a agulha ali no mesmo ponto, onde está o fio, os fios, né? E vamos puxar esses fios por dentro da cabecinha para esconder o nozinho e os fios. E aí, com a ponta da agulha, a gente ajusta o restante do rostinho, fazendo o formato dele ficar mais bonitinho. Vou cortar aqui os fios, puxa ali a pontinha com a agulha e agora sim vai ajeitando aqui as laterais do rosto para que fique no formato certinho. E aqui está o rostinho, ó, dá para ver que ficou mais fundo os olhos, né? Dando um formato mais bonito para o rostinho.
E agora nós vamos fazer a costura do focinho. Aqui, cuidar para que o fio fique para baixo. E nós temos que cuidar bem aqueles pontos que ficaram ali, ó, de aumentos, os 3 aumentos juntos, eles têm que ficar para as laterais do rostinho aqui, ó. Certo? Então, a gente vai colocar aqui no local. Já faz aí o formato certinho do focinho. Aqui, esta carreira é a carreira limite para o focinho. E aqui embaixo, daí você verifica qual a melhor posição. Vou utilizar aqui alfinetes para deixar já o focinho na posição certinha. Se você não tem muita experiência com costura, eu aconselho já colocar na posição certinha com os alfinetes, para não correr o risco de depois, no final da costura, verificar que está torto o seu focinho. Então, eu não costumo usar alfinetes, mas eu acho que para vocês é bem interessante. Então, aqui a gente coloca os alfinetes nas posições mais certinhas ali, né, onde a gente vai chegar com a costura. Então, fica mais fácil agora para iniciar a nossa costura e não correr o risco de ficar torto depois. Aqui eu vou iniciar a costura pegando o pontinho ali, ó, da cabeça, passo a agulha por baixo ali do ponto. Uma, duas, três, quatro carreiras, entre a quarta e a quinta carreira de baixo para cima, ali da cabecinha. Puxo o meu fio bem, e aí eu passo ele por cima do ponto do focinho. Pego ali o ponto do focinho, insiro a agulha no mesmo ponto ali da cabeça, onde eu saí com o fio. E agora eu puxo novamente esse fio. Puxa bem. E aí é só seguir fazendo o mesmo, contornando toda essa parte do focinho. Sempre verificando a posição, se não saiu ali fora, né? E aí eu sempre insiro a agulha no mesmo ponto que eu saí com o fio ali na cabeça. Ó, inseri no mesmo ponto, tô saindo num ponto para cima agora, uma carreira para cima. Aqui eu já estou mais na lateral, ó, bem abaixo do olho. Já tirei um dos alfinetes e aqui a gente faz todo esse contorno. Na verdade, a costura não tem mistério, tá? Mas é prática mesmo. E o cuidado para não ficar torto, né? Não ficar desalinhado. Mas é só inserir a agulha sem mistério ali por entre os pontos. E passar por cima do ponto do focinho ali, ó. Isso é bem importante. Tem gente que pega só uma das alcinhas, aí eu acho feio, que fica aparecendo a outra alcinha. Então, é melhor pegar o ponto inteiro. E aqui, ó, a gente vai chegar até esta carreira limite, e aí a gente vai trabalhar ela em linha reta. Puxo o fio, ó, e aqui eu vou seguir nos pontos nesta mesma linha, ó, em linha reta, nessa parte aqui entre os olhos. Ó, ficou bem direitinho ali, mal aparece a costura. Já estou chegando aqui do outro lado, né? E aí a gente tem que cuidar a posição da costura para ficar igual a do primeiro olho lá. Não ficar muito fora, né? Tem que ficar assimétrico. Então, a gente segue agora costurando, contornando até o final. Mas antes de fechar tudo, a gente vai tirar o alfinete aqui e nós temos que preencher com o enchimento, né? Então, deixo uma pequena abertura aí para preencher ali o focinho com enchimento. Aqui eu já posso preencher. Já vou tirar aqui o último alfinete. E aí a gente vai colocar o enchimento aqui o suficiente para preencher esse focinho. Não precisa preencher demais ele, porque senão ele fica muito grande e fica feio até, né? E os pontos começam a se abrir. Então, vamos preencher só com a quantidade suficiente para dar o volume necessário ali para o focinho. Aqui vai só mais um pouquinho de enchimento. Prontinho, e agora é só seguir com a costura até o final.
Já estou chegando aqui no final da costura. Ó, preenchi toda ela ali, fiz todo o contorno já costurando. E agora nós vamos fazer um nozinho aqui embaixo. Inserir agora a agulha aqui por dentro da cabeça, escondendo o nó e o fio. Puxa bem lá. E aqui a gente ajeita ali o pontinho. Pronto. E aqui está o focinho, então ficou bem costurado. Vamos cortar o fio. E aqui com a ponta da agulha a gente ajeita o enchimento por dentro. E está pronta então aqui a costura do focinho. Ficou bem bonitinha, não é mesmo? Agora, com um fio preto, eu estou usando aqui o mesmo tipo de fio do corpinho, o fio amigurumi. Vamos inserir a agulha, cuidando aqui, ó, vamos contar 1, 2, 3. 3 carreiras a partir ali do anel mágico para cima. E o nosso focinho vai ser num formato de Y. Então, nós vamos inserir a agulha aqui embaixo, saindo lá em cima. Ó, conta ali a quantidade de carreiras certinho. 3 carreiras para cima. Entre a terceira e a quarta, eu vou inserir a minha agulha lá em cima. E aí, tem que verificar o formato que fica melhor para você aí. Nós vamos ter que fazer isso aqui e subir o fio novamente. Eu acho que eu vou abrir mais um pouquinho aqui o focinho pro lado, para ficar mais aberto. E aí sim eu vou subir depois. Ó, eu acho que assim fica mais bonitinho. Então, eu vou inserir a minha agulha agora aqui novamente aqui em cima. Eu tô segurando ali com o dedo o fio embaixo, ó. E aqui nós vamos, entre o anel mágico e a primeira carreira, bem no centro, ó, a gente insere a agulha lá, saindo com o fio. E nós passamos esse fio por cima do fio ali do focinho. E aí vai ajeitando bem. E ver aqui qual o formato que fica melhor para você. Aqui eu vou descer mais, acho que 1, 2, 3, entre a terceira e a quarta carreira também aqui embaixo. Não, 2 carreiras eu acho que já está bom. Então, aqui 2 carreiras para baixo do anel mágico, né? Contando com o anel mágico, mais uma para baixo. Vou inserir a minha agulha ali abaixo da segunda carreira, para fazer já a boca. Mas primeiro eu vou puxar ali o fio, ajeitando o focinho. E agora a gente tem que verificar aqui a melhor posição para a boquinha. Se quer ela mais aberta, maior ou menor. Eu, para mim, eu acho que tem que subir mais um pontinho para que ela fique legal. Então, eu vou subir um ponto aqui. E agora sim, ó. Para mim aqui ficou melhor essa posição. E aí, nós vamos inserir a agulha aqui, saindo ali no mesmo ponto que a gente fez embaixo, ó. No mesmo local, bem embaixo. E aqui a gente prende esse fio, então, passando ele por cima da boca. E aí, vamos ajeitando com a ponta da agulha, porque nós vamos ter que fazer uns pontinhos para segurar esse fio ali nas laterais. Então, ajeita aí a boquinha. E aí, eu vou inserir a minha agulha novamente ali embaixo no mesmo ponto. Antes, eu só vou ajeitar bem aqui o focinho. Não pode ficar frouxo nem apertado demais. E aqui eu vou inserir a agulha no mesmo pontinho, saindo ali na lateral para dar mais um pontinho prendendo a boca. Para ela depois não se mover, né? Então, vou passar aqui o fio por baixo. Agora eu dou um ponto ali por cima, né? Prendendo com o fio ali em cima da boca. E saio com a agulha do outro lado para fazer a mesma coisa. Dar mais um pontinho ali.
E aí você vai verificando aí quantos pontinhos precisa para fazer o formato da boquinha ficar bonitinho. Aqui eu vou inserir a minha agulha saindo ali na parte do meio ali, logo abaixo do anel mágico, ó, para dar um ponto ali também para aquele fio não correr o risco de sair do lugar. Eu vou prender ele ali também. Então aqui eu vou inserir a agulha, saindo agora com ela lá onde a gente iniciou com o fio, para poder encerrar esse bordado. Sempre vai ajeitando aí com a pontinha da agulha, para deixar bem bonitinho. Aqui para mim já ficou bem bonitinho, então eu vou encerrar aqui meu bordado, dando um nozinho aqui embaixo e escondendo esse nó. Vou esconder o nó agora, atravessando aqui os fios por dentro da cabeça. Puxa bem, e aí é só cortar. E aqui está então o bordado, ficou bem bonitinho, não é mesmo? Eu achei um amor. E agora eu vou colocar a parte de cima da cabeça, que eu vou colar, né? Se você escolheu a opção de colar, vamos deixar aquele fio lá para a parte de trás. E aqui nós vamos primeiro verificar a posição certinha. Nós temos que deixar aqui umas 4, 5 carreiras acima dos olhos para poder colocar depois a sobrancelha, né? Então, vamos colocar esse fio na parte de dentro aqui, mas antes nós vamos colocar a cola. Eu utilizo aqui cola de silicone líquida. Vou passar dentro de toda essa parte aqui. Já passei aqui por toda ela. Importante passar também nas partes mais da bordinha, né? Para que não fique depois saindo. E aqui eu deixo o fio ali dentro para colar junto já na cabeça. Vamos cuidar, né, para não sujar o restante da cabeça, então temos que colocar bem certinho já aqui em cima, no local certo. Cuidando ali, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras ali, até bem a parte de cima ali, acima dos olhos. E aí a gente vai só ajeitando com a mão, espalhando essa parte aqui em cima da cabecinha, para que ela cole bem. E aí nós temos que segurar um pouquinho para fixar, né? Aqui já estou com ela na posição certinha. E aí o ideal é você deixar ela secar primeiro, né, para depois continuar com o restante aqui das costuras e dos bordados. A minha cabecinha ali já tá seca, então vamos seguir para a parte das orelhinhas. Vamos costurar as orelhas. Esta orelhinha nós vamos fazer assim, ó. Deixa pro ladinho aqui a parte do fio, né? Que nós vamos ter que costurar aqui essa ponta. Vamos inserir a agulha aqui, atravessando ali o ponto, e vamos pegar aqui o ponto do outro lado. Para quê? Para que a gente puxe e junte aqui essa parte, fazendo este formato, ó, fechando assim essa pontinha, certo? E aí nós vamos dar mais um pontinho aqui, ó, eu insiro no ponto do lado ali,
saindo lá do outro lado, atravessando com a agulha ali por entre os pontos. E agora eu vou ter que dar um nó para prender bem ali e ele não se abrir depois na hora da costura lá na cabeça. Então, aqui eu vou inserir a agulha num pontinho aqui bem próximo. E aí eu vou passar o fio dando um nó. Aperta bem esse nó. E aí temos o formato, então, certinho da orelha para costurar na cabeça. Aí posiciona da melhor forma aí, que fique para você. Aqui eu vou colocar assim, dessa forma. Bem rente ali a parte branca da cabeça. Eu vou iniciar a minha costura aqui, então, bem próximo. E aí a gente vai prendendo com os pontos na cabeça e pegando aqui nos pontos da última carreira ali da orelhinha, ó. E vai prendendo, contornando ali os pontos da orelha, prendendo na cabeça. Vou descer agora uma carreira. E aí, nós temos que ir fazendo uns pontinhos, prendendo bem ali, né? Aqui eu vou pegar, ó, os pontos juntos ali, para facilitar. Vou descer ali, mas agora indo na diagonal, para sair na parte de trás da orelha. E poder dar uns pontos atrás dela ali também, ó. Pegando ali, sempre na última carreira ali dos pontos. Aqui a orelhinha já está bem presa na cabeça, mas eu não quero que ela fique assim, ó, subindo. Então, eu vou fazer uns pontos aqui embaixo dela, prendendo ela aqui na cabeça. Então, eu vou inserir a agulha aqui por baixo dela, por dentro da cabecinha, saindo mais embaixo da orelha e pegando os pontos aqui dessa parte de baixo dela. E aí, eu vou puxando aqui o fio, ó, fazendo ela ficar no formato que eu quero. Ela tem que dar a impressão que está, assim, caidinha, né? Para baixo, assim, não subindo a orelha. E aí, quando estiver certinho, a gente vai prender com um nó e encerrar a costura. Ó, já está bem bonitinha aqui. Então, eu já posso dar um nozinho e encerrar essa costura. O formato ficou ótimo ali, agora eu só vou dar mais um pontinho aqui com um nó para garantir. E agora é só esconder o fio e cortar. Então, este lado está prontinho. E agora vamos fazer o mesmo do outro lado.
Só cuidar a posição, né, para que fique na mesma posição e não esquecer aqui de antes de costurar na cabeça, prender aqui a orelhinha fazendo os pontinhos nela, né, e vamos contar a quantidade de pontos que tem do outro lado. E aqui está então a nossa ovelhinha já com as orelhinhas, e agora vamos para os detalhes dos olhos. E agora, com um fio branco, vamos fazer o detalhe da parte de baixo dos olhos. Inserindo a agulha aqui por trás da cabeça, saindo bem rente ao olho. Ali no cantinho mais para cima do olho, ó. Bem rente ao olho, ali no cantinho de cima, da parte externa. Puxa o fio. E aí, nós vamos contornar aqui o olho, nessa parte de baixo. Inserindo a agulha bem no cantinho aqui também, rente ao olho. Saindo do outro lado na mesma posição. Só cuidar para não puxar todo ainda o fio, porque se puxar muito é capaz dele passar por baixo do olho e não queremos que aconteça isso. Nós vamos usar cola depois. Aqui cuidar a posição para ficar igual, né, os dois lados. E aí nós vamos inserir a agulha agora saindo lá onde a gente iniciou com o fio, no mesmo ponto. Puxo o fio, deixando ainda uma sobra ali, né, não puxa demais. A minha agulha acabou trancando, eu vou usar aqui um alicate só para dar uma puxadinha. Pronto. E agora sim, vamos puxar ali, deixando a sobrinha. E aqui, ó, bem rente ao olho, agora nós vamos passar a cola de silicone líquida para que essa parte branca não desapareça. Não puxem aqui muito ela, para ela não sumir embaixo do olho ou ela se mova depois. Então, eu vou colocar aqui uma colinha, que aí dessa forma ela fica fixa ali e não corre o risco de se mover. Então, com a ponta da agulha mesmo que eu passei um pouquinho de cola e vou passar bem rente ali o olho, ó. Bem rente ao olho e ao tecido, né, ali a parte dos pontos embaixo, ó. E agora é só puxar o fio com cuidado, para que ele fique ali em cima da cola e fique na posição certinha, né. Com a outra ponta ali da agulha, a gente pode já ir pressionando ali o fio na cola. Deixando ele bem certinho ali na posição. E agora é só fazer o mesmo do outro lado, passar a cola e posicionar o fio certinho. Aqui já posicionei os dois lados, então é só dar um nó aqui atrás e esconder esse fio. E agora, com o fio preto, o mesmo que a gente utilizou para o bordado do focinho, vamos também fazer um detalhe no olho na parte de cima dele. Vamos inserir aqui por trás a agulha saindo lá no canto de cima do olho, bem próximo ao olho. Puxo o fio ali. E este fio tem que ficar bem rente ao olho ali, tá? Ó, aqui eu achei que ficou um pouquinho pra cima ali, daí não vai dar o efeito certinho. Aí a gente tem que ir ajustando ali. Deixa eu só puxar aqui o fio, acho que um pontinho pro lado. Aí vai ficar melhor. Pontinho mais pra baixo. Pronto. Agora sim vai dar o efeito certinho, ó. Ele vai contornar o olho, passando ali por cima, saindo ali no cantinho da lateral, mas ele passa, ultrapassa um pouquinho essa parte branca do olho. Então, a gente puxa ele
ali um ponto para lateral, um ou dois pontinhos. Aí verifica aí qual o local melhor aí para você, para que deixe mais bonitinho. E aí, depois de escolher aqui o local certo, vamos inserir a agulha atravessando aqui por dentro da cabeça, saindo lá do outro lado, na mesma posição. Puxa o fio, mas também não precisa puxar muito agora, porque nós vamos colocar cola aqui também. Vamos colar para ficar bem fixa, né? Essa parte aqui do olho. E agora vamos fazer o mesmo do outro lado, ó. Cuidar a mesma posição para que não fique diferente depois, né? E aí a gente vai fazer o mesmo processo. Eu vou inserir a agulha aqui, passando um pontinho mais ali para frente, porque ficou também ali afastado do olho e não vai dar o formato certinho. Assim fica igual ao primeiro olho, ó, na mesma linha. E agora é só a gente verificar também a posição aqui na lateral do olho, para que fique na mesma carreira do outro, né? E aí é só inserir a agulha atravessando aqui por dentro, saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Puxa agora, mas não muito. Pronto. E agora sim vamos colocar um pouquinho de cola para que ele fique certinho na posição. Vou dar uma puxadinha aqui. E aí a gente passa a cola aqui por cima. E aí é só passar a cola ali bem rente ao olho na parte de cima e depois aqui na lateral passa um pouquinho também. Cuidando para não sujar a peça, né? Tem que ter muito cuidado, porque depois fica daí a cola aparecendo. E agora eu vou puxar ali o fio, já ajustando ele ali, né? Com o outro lado aqui da agulha, para que fique em cima da cola bem certinho. E agora é só fazer o mesmo do outro lado. Passar a cola e ajeitar o fio. Aqui eu já finalizei então os detalhes dos olhos e agora nós precisamos só dar o nó aqui atrás e esconder o nó com o fio. Aperta, mas não aperta demais para não tirar lá do lugar, né? Que ainda a cola não secou bem. E agora é só puxar ali o nozinho e está pronto então esse detalhe. E já podemos então ir para a costura das outras partes, iniciando aqui com a costura do bracinho, né, da pata dianteira. Vamos posicionar ela assim na lateral aqui do corpinho e na diagonal, dessa forma. Vamos deixar um espacinho ali de diferença da cabeça, né? Cuidar aqui o alinhamento para não ultrapassar a orelha lá em cima. E aqui eu vou contar uma, duas carreiras abaixo ali da cabeça. E já podemos então iniciar a nossa costura ali. Se quiser, já pode posicionar as duas patinhas assim para verificar a melhor posição. E aqui eu já posso iniciar a minha costura. A costura é bem simples, vamos passar aqui a agulha por entre os pontos do corpinho. Ó, uma, duas carreiras abaixo, entre a segunda e a terceira carreira. Puxa bem o fio. E agora pega no pontinho ali do braço. E eu já pego ali também o mesmo ponto, ó, onde eu iniciei, do corpinho, e passo o fio ali nele de novo. Puxa bem, sempre apertando bem ali o fio.
Cuida se a posição está ficando certinha. E agora nós vamos seguir descendo assim na diagonal. Vou pegar o próximo ponto do bracinho e vou descer agora uma carreira, um ponto na carreira de baixo. Eu vou inserir a agulha aqui, ó, no mesmo pontinho, descendo um ponto para baixo. Ó, no mesmo ponto que eu tinha saído ali com o fio, né, no corpinho, e eu desço um ponto para baixo, assim vai ficar melhor. E agora é só seguir costurando da mesma forma. Vou descendo um pouquinho. Como os pontos deste outro fio aqui, chenille, são grandes, a gente pode pegar mais de uma vez no mesmo ponto. E aqui vou pegar o último ponto do bracinho, bem no cantinho dele, ó, vou pegar só entre as alças do ponto. Vou passar ali no corpinho. Verifica a posição, se está certinha antes de finalizar. Aqui a minha está bem certinha, ficou numa posição bem boa. Então, a gente já pode finalizar essa costura. Vou pegar ali, ó, por entre as alcinhas ali do último ponto. Passar o fio aqui por cima para dar um nozinho. Aperta bem esse nó. E aqui já encerramos então a nossa costura. Ficou perfeitinha. E agora só vou esconder o fio puxando aqui a agulha por dentro do corpinho. Prontinho. Agora é só cortar esse fio. E aqui está então o bracinho pronto. E agora é só fazer o mesmo do outro lado, posicionar da mesma forma, verificar, né, a posição para que os bracinhos fiquem para frente e costurar. Bracinhos costurados. E agora chegou a hora então de costurar as perninhas da nossa ovelha, né? As patas traseiras. Vamos posicionar aqui as patinhas aqui embaixo, né? As perninhas. Cuidando o alinhamento ali dos bracinhos, para não ultrapassar aqui a linha dos bracinhos, lá em cima. E a nossa costura aqui também vai ser na diagonal. Antes a gente puxa aqui o enchimento por dentro, na parte de trás, para fazer o formato certinho, para depois ela ficar sentadinha. E aqui, então, a gente só tem que cuidar aqui a posição. E nós vamos costurar também na diagonal, para que os bracinhos fiquem por entre as pernas. Então, vou iniciar a minha costura aqui. E aí, da mesma forma que a gente fez o bracinho, né? Vai pegando os pontos do corpinho e passando o fio ali pelos pontos da perninha, da última carreira da perna. Cuidar a posição sempre, né? Ó, aqui eu já estou quase ultrapassando a linha ali do bracinho. Então, a gente tem que cuidar isso, para que ela fique depois assim, sentadinha com os bracinhos para dentro das perninhas. E agora só vou subir aqui algumas carreiras. Até finalizar a costura. Para mim aqui ficou bem certinho. Então, já podemos encerrar a costura. Vou pegar aqui no último ponto, eu sempre pego essas alcinhas aqui de fora do ponto e dou o nó. E aqui está então a perninha prontinha.
Vamos só esconder esse fio também. Ó, ficou bem certinho, mas ali ficou um pontinho lá, o primeiro ponto ficou aparecendo ainda um pontinho sobrando ali, que eu acho que eu não peguei direitinho, então eu só vou ajustar ali. Vou atravessar aqui com o meu fio e pegar de novo ali o primeiro ponto, que eu acho que eu não peguei bem no primeiro. E aqui sim eu vou dar um nó e esconder o fio. E aí é só cortar o fio. Agora sim está certinho. Já finalizei ali cortando o fio, agora é só posicionar a outra perninha da mesma forma aqui do outro lado, ajustando os bracinhos aqui para que fiquem na parte interna aqui das pernas, cuidar o alinhamento certinho e costurar da mesma forma. Perninhas costuradas, já está certinho aqui, está faltando ainda uma parte, né? Está faltando o rabinho da nossa ovelhinha. Então, aqui na parte de trás, ó, nós vamos fazer o rabinho diretamente já na peça. Então, a gente senta ela, posiciona, pega a agulha já de número 4, né? A mesma utilizada para fazer o corpinho, e o fio chenille novamente. Esse mesmo fio aqui que a gente já usou. E aí, nós temos que cuidar aqui, ó, a posição certinha, eu vai ser aqui 3 carreiras após o anel mágico, eu vou inserir aqui a minha agulha, entre a terceira e a quarta. Mas você verifica com ele sentadinho a melhor posição. Esse rabinho também já ajuda a deixar ele mais firme, né, sentadinho. Então, por isso que é bom sentar ela primeiro e verificar a posição certinha. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó. E nós só temos que cuidar aqui para que fique centralizado lá embaixo no corpinho. Nós vamos usar aqui 3 pontos ali do corpo para fazer esse rabinho. Então, cuidar o alinhamento certinho. Laça o fio já diretamente e prende esse fio com um pontinho, certo? E agora, no mesmo ponto que a gente inseriu a agulha antes, nós vamos inserir novamente e vamos fazer um ponto baixo. Já prendi ali o fio ali, né, que ficou de sobra ali atrás no primeiro ponto. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo junto no mesmo ponto. Já posso soltar aquele fio de sobra lá atrás. E agora, no ponto do lado, no ponto seguinte, vou inserir a minha agulha novamente, só que eu vou fazer um meio ponto alto. Então, eu lacei o fio primeiro, insiro a agulha, laço o fio lá atrás, trazendo ele. E agora, eu laço o fio e arremato todos os pontos de uma vez só. Esse foi o meio ponto alto. E junto com ele, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu lacei o fio, inserir a agulha, laço o fio novamente e arremato de 2 em 2 pontos. Este foi o ponto alto. Junto ainda no mesmo ponto, laço meu fio, insiro a agulha, laço o fio novamente e arremato com um meio ponto alto. Arremato todas as alcinhas da agulha de uma vez só. Agora, no próximo ponto ali do lado, nós vamos inserir a agulha, laçar o fio e arrematar com um ponto baixo. E junto com ele, no mesmo ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Laço o fio, já puxa arrematando o ponto que está na agulha. Este é o ponto baixíssimo. E prontinho. Aqui já temos o rabinho pronto. Agora é só cortar o fio. Vamos cortar, não precisa deixar um fio muito longo. Puxa aqui. E agora nós temos que esconder esses fios. Vou inserir a minha agulha aqui do ladinho do último ponto que eu fiz. E vou puxar esse fio. Ó, bem direitinho que está aqui o rabinho, né?
E aí, este outro fio também vamos fazer isso. Antes eu vou dar um nozinho aqui, para prender bem. E vou novamente atravessar com a agulha por dentro do corpinho. Então esse aqui já está pronto, vou cortar ele. E agora vamos fazer o mesmo aqui do outro lado, puxando somente aqui o fio, porque a gente já deixou ele preso lá no início, né? Quando a gente prendeu com um ponto. Então é só puxar o fio aqui por entre os pontos aqui atravessando o corpinho. Prontinho. Agora é só cortar. E ainda temos alguns detalhes. Vamos fazer aqui a sobrancelha, com o mesmo fio que a gente utilizou no bordado ali do rosto, né? E do focinho. Vamos inserir a agulha aqui saindo mais acima. Então, vamos verificar primeiro a posição, vai ser meio que na diagonal, subindo uma carreira. Então, eu vou inserir aqui 2 carreiras acima do olho e sair uma carreira acima. Uma distância de uns 2 pontinhos, mais ou menos, de 2 a 3 pontinhos ali pro lado. Vou dar um nozinho aqui mesmo. Eu poderia ter já passado para o outro lado, mas desta forma, ó, fica melhor, porque fica mais firme ali o fio, para não correr o risco de, se puxar o fio, ele soltar o fio que ficou lá dentro, né? E ficar ali o fio para fora. Então aqui a gente consegue prender bem o fio. E agora vamos só puxar esse fio lá para dentro, escondendo o nozinho. Ó, esconde o nó. Ajeita ali com a agulha. E desta forma, o fio fica bem preso. Caso alguém puxe o fio, ó, ele está bem preso ali. Não corre o risco de estragar a peça, certo? E agora é só fazer o mesmo do outro lado. Primeiro vamos cortar aqui. E aí é só fazer igual no outro lado. Aqui vamos cuidar sempre a mesma posição, né? A quantidade de carreiras que a gente deixou de distância do olho. E também a posição aqui onde inicia a sobrancelha. Vou inserir a minha agulha novamente, saindo ali uns pontinhos para o lado, a mesma quantidade de pontos que a gente fez do outro lado. E vamos dar um nozinho novamente. Aqui eu achei que ficou grande demais, acho que eu ultrapassei ali o ponto. Então, eu vou puxar aqui meu pontinho mais para o lado. Agora sim vai ficar no tamanho certo. E aí é só dar o nó, apertar bem e esconder esse nó. E agora, para deixar a nossa ovelhinha ainda mais linda, eu vou utilizar aqui uma tinta de tecido da cor castanho claro para fazer o detalhe das bochechas. Mas também pode ser maquiagem, tá? Para quem não tiver tinta, pode fazer com maquiagem, não tem problema. Mas é que a tinta dura mais, né? Não vai sair depois. Aqui nós vamos utilizar um pincel arredondado, ó, com as cerdas bem duras. Vou dar aqui leves batidinhas na tinta, pouca tinta, ok? E aí, vou pegar aqui esse paninho e vou dar umas batidinhas para tirar todo o excesso de tinta, porque a gente precisa que o pincel esteja somente sujinho, um pouquinho de tinta bem pouca mesmo, certo? E aí a gente vai dar aqui umas batidinhas de leve no rostinho da nossa ovelha, fazendo o formato aqui das bochechas coradas dela.
Vai dando leves batidinhas até ficar como você gostaria. E depois a gente faz o mesmo do outro lado, dando leves batidinhas. Pode ser utilizado a maquiagem também, um blush ou sombra, só que o problema da maquiagem é que se um dia tiver que lavar, né, a peça, vai acabar saindo. E não esqueça de lavar o pincel após o uso. E chegamos ao final da nossa aula, e aqui está a ovelhinha pompom toda feita à mão e extremamente fofa. Como ficou a sua? Já aproveita e me conta aqui nos comentários se você vai fazer essa peça para vender ou para presentear alguém especial. É uma peça muito linda, não é mesmo? E tenho certeza que vai encantar a todos. Eu quero fazer um agradecimento especial a cada um dos membros apoiadores aqui do canal, que inclui os níveis apoiador e Clube Amiguchos. Muito obrigada por acreditarem e valorizarem o meu trabalho. Estou imensamente feliz pelo apoio de vocês. E também agradecer a cada um de vocês que assiste, curte e comenta nos vídeos. Muito obrigada pelo carinho. Agora deixo uma sugestão para você que trabalha com a venda de amigurumis. Aproveite que temos a coleção de bichinhos da fazenda para fazer um kit. Os kits geram maior valor agregado, o que pode ser uma ótima oportunidade de venda para mamães que querem decorar o quartinho do bebê com o tema fazendinha, por exemplo. E espero de coração que vocês tenham gostado desta aula. Muito obrigada por assistir e até a próxima!